Bom dia, meu nome é Alice Carvalho e hoje eu, o Bruno Gabriel e o Eduardo Gabriel vamos apresentar esse seminário sobre bambu com enfoque no gênero bambu. Bom, o bambu ele pertence à família das gramíneas, a subfamília é Bambusoidae e ele é dividido em tribos, sendo a tribo Bambusiae com espécimes de maior porte e como os lenhosos. Ele é originário da Ásia, mas tem uma ampla distribuição geográfica. Existem em torno de 1.300 espécies de bambu no mundo, sendo que no Brasil nós temos 258 espécies nativas, que são distribuídas em duas tribos, Olerriae e Bambusa. A tribo Bambusa é composta por 18 gêneros e 165 espécies. Bom, falando um pouco sobre a morfologia do bambu, o bambu pode ser dividido em raiz, caule, folhas e inflorescências. A porção subterrânea do caule é o rizoma. Esse rizoma pode ser do tipo paquimorfo, que tem um crescimento simpodial, ou do tipo leptomorfo, que tem um crescimento monopodial. O bambu paquimorfo, ele é cultivado principalmente em regiões quentes e tropicais, e as espécies de bambu paquimorfo pertencem principalmente aos gêneros Bambusa, Guandua, Dendrocalamus, Gigantoa e Melocana. O caule é o colmo, e esse colmo ele é dividido por nós, entre nós e gemas. As folhas do bambu são constituídas por bainha e lâmina, com a lígula na região de transição, e também tem a presença de um pseudopsilo, que auxilia na busca por luz. O bambu ele tem um dimorfismo foliar. O que seria isso? Ele tem dois tipos de folhas que são morfologicamente distintas. O primeiro tipo são as folhas do colmo, cuja principal função é a proteção do colmo jovem, e o segundo tipo são as folhas de ramo, cuja principal função está relacionada às atividades de fotossíntese, respiração e transpiração. As flores são agrupadas em pequenas inflorescências, denominadas espiguetas, e os frutos são cariópsis, caracterizados por ter o pericarpo aderido à semente. O preparo do solo para o plantio, ele deve ser feito através da coleta de amostras do solo para ser feita a análise de solo em laboratório. A partir dessa análise é feita a recomendação de adubação de plantio e da manutenção da cultura, a correção do pH, que geralmente é feita com a aplicação de calcário, e o solo ideal para a plantação de bambu são solos férteis, soltos e bem drenados, com o pH entre 5 e 6,5. Também é feita a subsolagem na profundidade entre 40 e 60 centímetros, no sentido das curvas de nível na linha de plantio. A adubação ela é feita com base na análise de solo. O potássio, o nitrogênio e o fósforo são na proporção de 7:6:1. O potássio é o elemento-chave na adubação de bambu, e a sequência de exigência nutricional das folhas de bambu é potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e fósforo. Bom, antes do plantio também deve ser feita a eliminação de plantas invasoras da área, com a aplicação de herbicida, e a eliminação ou controle de formigas cortadeiras e cupins. O espaçamento para o gênero Bambusa é entre 7 a 8 metros entre covas e entre linhas. Isso evita a competição por luz e facilita a circulação durante o corte e o manejo dos colmos. As mudas são obtidas através da propagação assexuada, que é o método mais utilizado para o bambu, e esse método é através de pedaços de colmo, raízes ou segmentos do caule em crescimento. Também pode ser feito através da divisão de touceiras, que é o método pelo qual os caules serão cortados acima do segundo ou terceiro nó, tendo como referência a base do colmo, e é dividido entre 3, 4 ou 5 hastes iniciais. A qualidade das mudas é um fator muito importante para o plantio, e nós podemos analisar essa qualidade através da uniformidade da altura das mudas do lote, rigidez da haste principal, o aspecto visual vigoroso, ausência de estiolamento, ausência de pragas e doenças, e um sistema radicular e parte aérea bem desenvolvido. O plantio ele varia conforme a espécie. Para as espécies entouceirantes, como as espécies do gênero Bambusa, o plantio deve ser feito na época das chuvas e deve ser realizado nas primeiras horas do dia, o que aumenta as chances de pegamento da muda. O terreno do plantio deve estar em uma altura entre 900 e 1.600 metros. A topografia deve ser plana, com suaves ondulações. As precipitações devem ser iguais ou superiores a 1.200 milímetros anuais, e a profundidade das covas deve ser de 60 centímetros. A colheita do bambu deve ser realizada entre o terceiro e o quinto ano de idade. A colheita deve ser feita nos meses mais frios e secos. O corte deve ser a 20 centímetros do solo e sempre procurar colher os bambus das regiões centrais. Falando um pouco sobre o tratamento e armazenamento, o tratamento serve para prolongar a durabilidade e a vida útil dos colmos. Ele pode ser feito através de banho frio, químico ou térmico, e que tipo de tratamento utilizar vai depender de alguns fatores, como para que fim será utilizado o bambu, se ele está verde ou seco, e qual a quantidade de cana a ser tratada. Se esses colmos tiverem um manejo adequado, eles têm uma maior ou melhor durabilidade de uso, e o armazenamento deve ser em local coberto e livre de umidade. Boa tarde, eu sou Eduardo e vou falar um pouco sobre o uso potencial econômico do bambu, do gênero Bambusa,
Eu vou falar de acordo com algumas espécies, que eles são os maiores representantes de alguns dos aspectos que podem ser economicamente explorados. E, no caso, vou iniciar pelo Bambusa ventricosa. Esse bambu, conhecido como bambu barriga d'água ou bambu barriga de Buda, geralmente tem duas finalidades. Podem ter outras, mas as principais são essas. Uma delas é na ornamentação, pode ser utilizado como cerca viva. A segunda é na alimentação, isso é mais na região da Ásia, certo? No Japão, ele é um prato, o nome dele é takenoko. Mas outros pratos também abrangem a utilização do bambu. Ele se assemelha muito com o palmito, mas em vez de rolinhos, ele é um disco. Ele tem propriedades que impedem o envelhecimento, anti-inflamatório e que melhoram o metabolismo das pessoas. No caso, ele tem esse nome bambu barriga d'água por conta dessa barriguinha que ele se forma ali, como mostra a imagem. Em seguida, nós vamos para o Bambusa vulgaris. Ele é o que tem o maior espectro de utilidades, conhecido como bambu imperial. Ele é usado na construção de casas, móveis, fabricação de papel, combustível. É utilizado nos esportes, destaque para o Kenpo, que é um esporte geralmente utilizado, visto na cultura asiática, que usa espadas feitas de bambu. E alguns veículos. Existem hoje bicicletas que têm o seu quadro, aquela parte do eixo central da bicicleta feita de bambu. No caso, para essa espécie, não só para essa espécie, mas para a maioria dos espécimes usados nessas categorias, a gente destaca o tempo de colheita e, conforme o tempo de colheita, ele tem um uso diferenciado. Por exemplo, aos 30 dias, se ele for colhido, a gente está em fase de broto e ele é usado na alimentação. Com 2 anos, ele já pode ser usado para fazer paredes e ripas. Com 3 anos, já pode ser colocado em outros tipos de estruturas. Seguindo em frente, nós vamos para o Bambusa metaki. Esse é o principal, o bambu japonês, que é o principal espécime que é utilizado como cerca viva e ornamentação. Por quê? Porque ele é o menor de todos, ele chega apenas a 5 metros e ele tem uma grande tolerância com relação ao frio. Aqui eu mostro um pouco sobre os potenciais econômicos que o bambu pode vir a ter, comparando ele com as madeiras nobres que são utilizadas atualmente, como o pinus e o eucalipto, dando destaque para os seus ciclos. No caso, ele tem um ciclo menor do que os dois outros representantes, ele produz mais do que os dois outros representantes e vale ressaltar que ele tem mais funções que os outros representantes. Lembrando, na parte de alimentação e decoração, existem outras categorias. No caso, o bambu é utilizado para fazer vestimentas, das quais um fato interessante é que essas vestimentas geralmente já vêm com a propriedade antibactericida. Em relação à parte de construção, a Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias Não Convencionais, ABIMTEC, fez um estudo em 2018, que quando se é utilizado esse material na construção civil, é gerado um abate no valor de 30% de toda essa construção, ou seja, a construção sai 30% mais barata. Vale ressaltar também que é possível aqui no Brasil construir uma casa inteiramente de bambu, contanto que ela só tenha um pavimento. Se ela tiver mais de um pavimento, por lei, é obrigado que tenha sido usado o auxílio de ferragens e concretação. Tendo tudo isso em vista, eu vou falar ainda um pouco sobre a relevância do bambu em si. No caso, o bambu, ele tem relevância econômica, como foi abordado. Ele pode baratear custos de produção, ele é eficiente para determinadas áreas, pode-se aumentar a produção agrícola, gerar lucro. Ele tem uma função social, uma relevância social, porque mantendo esse baixo custo, ele pode proporcionar um maior conforto com relação, por exemplo, à construção civil, porque as pessoas vão gastar menos para poder construir sua casa própria, por exemplo. Além de que móveis construídos com esse material são mais baratos, ou seja, você pode comprar um móvel confortável e bem mais barato. No caso, ele também tem uma relevância cultural, porque ele está presente em alguns costumes. No caso, por exemplo, do esporte do Kenpo, ele é um esporte tipicamente asiático. É um costume daquela região. Outra coisa também, como na culinária. Geralmente a culinária é algo que define o costume. Como foi apresentado anteriormente, ele é um prato típico japonês. Na arquitetura também. Inclusive, na parte da arquitetura, é bom ressaltar que durante algumas reformas de alguns prédios no Japão, alguns deles são segurados apenas com bambu enrolados com cipó. E eu acho que uma das mais interessantes é a relevância ecológica, porque ele é um material que, por conta da sua exploração no ambiente asiático, gerou um problema com os pandas, que hoje nós sabemos que é uma espécie que está ameaçada. E, por conta disso, a produção desse material também é uma forma de manter essa população de pandas atual viva, porque é utilizado nas reservas legais que os protegem como fonte de alimento para um panda. Um panda pode comer 35 kg de folha de bambu por dia.
e eles só foram ameaçados por conta da má exploração do bambu, no caso sendo retirados esses bambuzais para a implementação da cultura do arroz. Bem, é isso que eu tenho para falar de forma bem resumida, porque se fosse para fazer algo bem mais complexo, demoraria muito mais tempo. E eu passo a palavra agora para o colega, o Bruno Gabriel. Bem, meu nome é Bruno Gabriel e agora eu vou falar sobre as pragas e doenças. Aqui eu trago os coleópteros que são xilófagos, né? E são coleópteros que as larvas deles se alimentam dos tecidos internos da planta do bambu, né? E eles, no caso a broca do bambu, o nome dele é Rhinastos elasternes, nome científico, e o do tigre do bambu, que é Chlorophoros anulares, né? Os dois têm como característica inocular suas larvas nos caules do bambu, e a larva vai se desenvolvendo dentro, se alimentando dos tecidos internos, que são ricos em amido, né? E aqui eu trago o caruncho do bambu, que o nome científico dele é Dinoderus minutus. Ele ataca mais os caules mais novos do bambu, e ele também é um coleóptero xilófago, né? As suas larvas, ela também se alimenta dos tecidos internos. A diferença é que ela é mais um indivíduo oportunista que aproveita do caule já previamente danificado, né? Que aí ela vê essa fresta e bota sua larva lá dentro. E como doença eu trago a seca do bambu, que é um fungo do gênero, Tomentella, que ela se desenvolve nos brotos do bambu, causando um aspecto sintomático pulverulento, que é justamente devido à estrutura reprodutiva assexuada do fungo, né? Que dá um aspecto branco pulverulento nos brotos jovens de bambu, é bem característico. Aqui para ilustrar eu trago as fotos dos danos causados pelo tigre do bambu, que no caso a gente vê que ele pode danificar os nós, os entrenós da planta, né, que é essa partezinha aqui que fica localizada nos nós da planta, nos entrenós, que é a parte que se quer para ser fechadinho, né, mas está todo corroído, todo danificado pela larva, e que isso é prejudicial, né, para quem for usar como madeira. E aqui eu trago a larva, que a gente vê claramente ela se alimentando, né, até que ela deixa esse aspecto pulverulento que ela vai comendo e defecando ao mesmo tempo, né, e vai danificando comprometendo toda a estrutura da madeira, inviabilizando ela, por exemplo, para construções, né, civis e construções. Aí que a gente vê um próprio pilar de bambu cheio de buraquinho, causado por um coleóptero. Não é esse, mas outro coleóptero. E que a gente vê que vai fragilizando a madeira, né, realmente traz prejuízos bem significativos. E como conclusão, eu cito que a gente, enquanto engenheiro agrônomo, a gente pode atuar na escolha da variedade, na adubação e correção do solo, no manejo integrado de pragas, porque a gente vai decidir de acordo com a necessidade do produtor. O que é que o produtor quer? Ele quer plantar bambu para madeira, para gerar energia como bioeletricidade, ele quer regenerar uma área, ele quer usar aquela espécie como um quebra-vento, como um condicionador. Então a gente atua justamente na escolha da variedade, considerando o clima, né, os objetivos do produtor. E o bambu ele é utilizado dessa forma justamente pelas suas vantagens, né, pelo um rápido crescimento, por ser uma planta perene, ela tem uma produtividade de biomassa por área muito alta. Então, por isso, ela pode ser usada tanto para regeneração de áreas degradadas, né, por gerar bastante biomassa, poder cobrir o solo, incorporar o solo. E ela tem raiz profunda, então em solos que ela já não... Em solos pobres ela vai buscar água lá embaixo, então ela acaba sendo um pouco mais resistente à seca, por exemplo. Além de ser uma planta que pode servir também para estoque de carbono, né, já que hoje em dia o carbono até virou moeda, né, então é uma planta com múltiplos usos. Como madeira também tem a laminação e colagem e prensagem, que é o famoso MDF, né, onde pega raspas de madeira, bota uma cola ali para deixar tudo coeso e prensa, né, para formar ali a tábua. E também com a própria estrutura da madeira, né, ela inteira, a peça inteira, que antes a gente faz o processo de mineralização, tratamento com ácido bórico, para não ter problemas com pragas, umidade, né, da construção. E aqui eu trago as referências que a gente utilizou no trabalho, e é isso, muito obrigado.